Bem, pessoal, vou fazer para vocês esse vídeo sobre risco cardiológico, né? Porque a gente, neurocirurgião, pede tanto para paciente, outros cirurgiões também, né? O que geralmente a gente avalia nele e por que ele é tão relevante, né? Vamos entender. Normalmente o paciente chega para a gente, né, que é cirurgião, né, com algum tipo de doença cirúrgica. E às vezes a gente vê esse exame, dá o diagnóstico e pede um tratamento cirúrgico para aquele paciente. Para o paciente, a lógica dele é que eu estou com o meu cirurgião, ele vai me operar. Na cabeça da gente médico é, esse paciente tem, vamos supor, um meningioma, um cisto aracnoide, um tumor cerebral, e eu, para operar ele, e a cirurgia dá tudo certo, eu tenho que ter um paciente com o corpo saudável, ou no mínimo estável para eu fazer isso. Então, na minha cabeça, eu penso, eu vou submeter esse paciente, muitas vezes, a maioria das vezes da gente neurocirurgião, anestesia, muitas das vezes anestesia geral. Esse paciente vai ser cortado, tem um risco de sangramento, vai sofrer um estresse cirúrgico, né? Toda vez que você passa por um procedimento cirúrgico, o seu corpo não entende direito o que está acontecendo e faz uma cascata de atividades que muda pressão, muda uma série de coisas, muda a glicemia, né? Muda o cortisol, muda todo o corpo para responder àquela agressão. Então, esse momento do estresse, a gente tem que saber como está o corpo do paciente. E quais são os locais que mais a gente vê problema num paciente cardíaco. Ou seja, esse paciente tem a pressão alta, a maioria das vezes o paciente tem pressão alta, diabetes, colesterol, é, obesidade, sobrepeso, ele não vai sentir nada. Então, na cabeça dele, ele está saudável. E às vezes esse paciente tem a pressão arterial lá em cima e nunca foi tratado. Então, por isso que quando a gente manda o paciente para o cardiologista vai olhar a parte que a gente chama clínica do paciente antes de você operar. Muitos desses tumores que a gente trata são tumores de cirurgias eletivas, ou seja, não é urgência. Se você não tratar hoje ou amanhã, o paciente vai morrer. Ele tem risco iminente de vida, mas você precisa tratar pelo acompanhamento a longo prazo. E às vezes eu mando esse paciente para isso e o cardiologista me liga e fala: Ó, Júlio, esse paciente está com a pressão descompensada, o açúcar descompensado, né? Está obeso, está com uma série de comorbidades que, se você operar agora, o seu pós-operatório há um risco muito maior de complicações. E você, às vezes, fala para o cardiologista, faça essa estabilização do paciente. Às vezes ele pede uma semana, um mês, pergunta se aquilo vai prejudicar, antes de você operar o paciente. Além disso, né, muitos pacientes vão precisar de uma neurocirurgia, coluna acontece muito isso. Quando você vai ver, que é o clássico na coluna, o paciente sobrepeso, uma série de coisas, porque tem obesidade, né, causa muitos problemas na coluna, e o cardiologista encontra problema da coronária, aquele paciente está com risco de vida, de uma coronária fechar e ele infartar. E o cardiologista liga para você e fala assim: Júlio, eu preciso, antes de te liberar para a cirurgia, fazer uma angiografia. Eu preciso fazer um cateterismo coronariano. Eu preciso botar um stent no coração daquele paciente. Aí você vai ter que esperar, às vezes atrasar até mês, aquela cirurgia que você quer fazer no paciente, porque mudou a prioridade. A prioridade, que era a coluna que você queria operar, era o tumor benigno, passei a ser cardíaco. Por isso que é muito importante a avaliação com o cardiologista de confiança do seu médico, que ele vai avaliar, eles vão ter essa discussão entre os dois, qual é a prioridade no momento. E vira e mexe, não é incomum de eu suspender minha cirurgia porque esse paciente apareceu outra prioridade dele. O coração, o risco cardiológico, o que o cardiologista ou clínico geral encontrou, virou prioridade. Eu normalmente já peço, né, os exames de sangue, o raio-x, né, o ecocardiograma, o Holter, né, o mapa para ver a pressão, já pegando todas essas doenças mais comuns, colesterol, açúcar, e o cardiologista às vezes pega esses exames que eu já peço de rotina e pede mais, ou alguns com esse exame inicial ele já libera a cirurgia. Mas tem que ter essa conversa, né? Qual é a prioridade, por que você está operando. Por isso que é bom quando você já conhece o cardiologista que vai encaminhar e ter essa relação. Mas às vezes o paciente já tem um cardiologista de tempo dele e ele entende o que você pediu e qualquer dúvida ele entra em contato, tá bom? Espero ter ajudado. Abraço.